de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. O livro foi postado por Ana Beatriz. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Psicologia da Aprendizagem CD1. CD1. MP3. Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Endereço: Avenida Pedro Teixeira, número 2565. Sambódromo, Dom Pedro, Manaus, Amazonas. CEP: 690400. -000. Fone: fax 092323405888. E-mail: braille@culturamazonas.am.gov.br. A luz através dos dedos. Psicologia da Aprendizagem CD2. Universidade do Estado do Amazonas. Escola Superior de Ciências Sociais. Curso de Administração. Disciplina: Metodologia do Estudo. Professor: Salvio Risato. Apostila 1. Esta apostila pretende fornecer uma visão geral do que vem a ser a psicologia da aprendizagem, descrevendo conceitos, suas características e importância, além de citar aspectos históricos relacionados à sua origem. São citados as experiências de Skinner e de Pavlov, oriundas da escola behaviorista, e aborda-se ainda as teorias modernas da aprendizagem, segundo a concepção de Campos. Psicologia da Aprendizagem CD3. Introdução. A palavra psicologia é formada de duas palavras gregas: psique, que significa alma, e logos, que significa estudo, ciência. Portanto, etimologicamente, psicologia significa estudo da alma. Com o passar do tempo, a palavra psicologia tem sido usada para indicar o estudo da alma, da mente ou do comportamento. Atualmente, para a maioria dos psicólogos, indica o estudo do comportamento dos organismos. Abre parênteses. Barros, 1988. Fecha parênteses.
A psicologia da aprendizagem é um dos ramos da psicologia que mais tem sido investigado pelos psicólogos como um todo. A aprendizagem é qualquer mudança relativamente permanente no comportamento, e que resulta de experiência ou prática. Abre parênteses. Morgan, 1977 e Bragirolia et al., 1995. Fecha parênteses. A aprendizagem é de fundamental importância para a sobrevivência das espécies. Quanto mais evoluída por esta espécie, mais será a dependência da aprendizagem para sua sobrevivência. O homem é o ser mais evoluído entre as espécies de animais e, portanto, altamente dependente da aprendizagem para sobreviver. O ser humano precisa aprender quase tudo como andar, vestir, falar, comer e ainda precisa aprender a aprender. Psicologia da aprendizagem CD 4. Psicologia da aprendizagem. Evolução histórica. Campos. Abre parênteses. 1996. Fecha parênteses. Cita que. Abre aspas. Desde a antiguidade, filósofos e pensadores preocuparam-se com os fatos da aprendizagem do tipo verbal ou ideativo. Daí a razão por que as primeiras teorias se confundem com as explicações dos processos lógicos e com as teorias do conhecimento. A noção de aprender se confundia com a ação de captar ideias, fixar seus nomes, retê-los e evocá-los. Isto seria, um tempo, conhecer e aprender. Fecha aspas. Dessa forma, Campos. Abre parênteses. 1996. Fecha parênteses. Cita as principais concepções antigas da aprendizagem, que contemplam Sócrates, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino e destaca como contribuições atuais, os criadores da psicologia pedagógica moderna como Binet, Réveil, Tornaire, Piaget, dos reflexologistas Pavlov e Besterev, dos behavioristas Watson e Lashley, e dos gestalistas Kafka, Koller e Wertheimer. Conceito, características e importância. Bragirolia et al. Abre parênteses. 1995. Fecha parênteses. Diz que. Abre aspas. Para conceituar a aprendizagem é preciso referir-se às suas consequências sobre conduta. A aprendizagem promove uma modificação no comportamento. Quando alguém aprende alguma coisa, seu comportamento fica alterado em algum aspecto, mesmo que a mudança não se evidencie imediatamente. No entanto, não é só a aprendizagem que provoca alterações na conduta. Outros fatores como a maturação, os comportamentos inatos ou simples estados temporários do organismo como lesões, ingestão de drogas, fadiga, etc., também o fazem. Fecha aspas. Apontam ainda 2 critérios objetivando a discriminar as mudanças de comportamento promovidas pela aprendizagem daquelas que não o são. São eles: a. Relativamente duradouras. Abre parênteses. Mudanças não necessariamente permanentes, mas de alguma duração. Exemplo: alterações devido a lesões, ao consumo de drogas e à fadiga. Fecha parênteses. B. Devidas a alguma experiência ou treino anterior. Abre parênteses. Elimina as mudanças no comportamento devidas à maturação ou tendências inatas de respostas. Exemplo: o voar dos pássaros, o choro do recém-nascido. Fecha parênteses. Abre aspas. A aprendizagem é qualquer mudança relativamente permanente no comportamento, e que resulta de experiência ou prática. Fecha aspas. Morgan, 1977. Segundo Campos, 1996.
Em virtude das várias formas com que os psicólogos abordam o fenômeno aprendizagem, como nas teorias conexionista, funcionalista, gestalistas, de Wood Skinner, considera ele que existe uma certa complexidade para se conceituar o que venha a ser aprendizagem. Entretanto, conceitua a aprendizagem de tal forma que ela abrange a maioria dos pensamentos dos psicólogos. Abre aspas. Aprendizagem é uma modificação sistemática do comportamento de condições ambientais e condições orgânicas. Fecha aspas. Campos, 1996. Davidoff, 1996, tece os seguintes comentários a respeito da aprendizagem. Abre aspas. A aprendizagem é muitas vezes definida como uma mudança relativamente duradoura no comportamento, induzida pela experiência. Os cientistas do comportamento medem o que os organismos fazem para poder lidar com a aprendizagem. Entretanto, aprender é uma atividade que ocorre dentro de um organismo e que não pode ser diretamente observado. Fecha aspas. Diz ainda que, abre aspas, as mudanças do comportamento não podem ser sempre atribuídas à experiência, naturalmente o cansaço, a motivação, as emoções e a maturação também alteram o que os animais fazem. Em contraste com os efeitos da aprendizagem, os da fadiga, das drogas, da motivação e das emoções tendem a ser breves. Fecha aspas. Para Campos, 1996, a aprendizagem tem as seguintes características básicas. A. Processo dinâmico. A aprendizagem é um processo que envolve a participação total e global do indivíduo, em seus aspectos físicos, intelectuais, emocional e social. B. Processo contínuo. A aprendizagem está presente desde o início da vida. C. Processo global ou compósito. A aprendizagem exige a participação total e global do indivíduo. D. Processo pessoal. A aprendizagem é intransferível, de um indivíduo para o outro. E. Processo gradativo. A aprendizagem se realiza através de operações crescentemente complexas. F. Processo cumulativo. As experiências atuais são aproveitadas de experiências anteriores. Conclui o autor. Abre aspas. A aprendizagem é um processo tão importante para o sucesso da sobrevivência do homem que foram organizados meios educacionais e escolas para tornarem a aprendizagem mais eficiente. Fecha aspas. Métodos e técnicas de estudo da aprendizagem. Para Campos, 1996. Numerosos são os métodos de pesquisa usados na psicologia da aprendizagem. Entretanto, aponta ele os seguintes métodos e definições. A. Método da observação. Abre aspas. Estuda os fenômenos nas condições em que se processem espontaneamente, isto é, sem a intervenção do observador. Deixando a natureza e os fenômenos atuarem com seus próprios recursos, o método da observação observa, associa, registra e analisa as coisas e acontecimentos, que se sucedem naturalmente. Fecha aspas. São empregados neste método a filmagem, telas de televisão, espelhos especiais, etc. B. Método da experimentação. Abre aspas. Ao contrário do método da observação, o pesquisador interfere na experiência, modificando as condições do fenômeno, que é objeto do estudo. A experiência permite variar, à vontade, o fenômeno estudado e aumentar a exatidão das observações. O método experimental é o mais exato, preciso e digno de confiança, porque permite o controle das variáveis envolvidas no fenômeno estudado. Entretanto, a experimentação é um dos métodos mais difíceis para se empregar, com sucesso. Fecha aspas.
C. Métodos dos grupos equivalentes. Abre aspas. O método dos grupos paralelos ou equivalentes possibilita apreciar-se, por exemplo, o valor de dois métodos no ensino de aritmética. Para a comparação, escolhe-se uma classe homogênea de terceiro grau. Começa-se por medir o progresso dos alunos no raciocínio matemático, aplicando-se um teste estandarizado. A medição permite atribuir a cada aluno pontos, segundo os quais se dividirá a turma em dois grupos, chamados Grupo 1 e 2. O Grupo 1 será composto dos alunos que ocupam os lugares na ordem descendente dos pontos 1, 3, 5, 7, etc. E farão parte do Grupo 2 os alunos que tiverem lugar par, na ordem referida, 2, 4, 6, etc. O mesmo professor será encarregado de dirigir a aprendizagem de ambos os grupos, ensinando a cada grupo, de acordo com o método escolhido, e consagrando a ambos igual zelo, habilidade e diligência. Após o término estipulados para a aprendizagem, os alunos são novamente examinados, com os mesmos testes usados anteriormente. A diferença dos resultados totais de ambos os grupos, somatório das notas individuais de cada aluno subtraindo-se as somas de ambos os grupos, revelará o método de maior eficiência. Fecha aspas. D. Método de um grupo único ou de rotação. Abre aspas. Consiste em aplicar ao mesmo grupo de alunos um processo de ensino, um sistema disciplinar, etc. E, depois, o mesmo processo, ou sistema, suprimindo-se um fator, ou variável, que aparecia na primeira aplicação. Comparando-se os resultados das duas experiências, é possível apreciar o valor do elemento pelo qual os processos ou sistemas se distinguem um do outro. Fecha aspas. E. Método dos testes. Abre aspas. Em psicologia, um teste é um instrumento para apreciar, objetiva e quantitativamente, funções psicológicas ou aspectos de conduta, ou da personalidade, em uma situação controlada. Na aprendizagem, a principal função dos testes mentais é diagnosticar as aptidões dos alunos, sendo também empregados na seleção profissional, no diagnóstico de defeitos e anomalias mentais, etc. Existem os testes objetivos, os quais são utilizados na avaliação dos resultados da aprendizagem do rendimento escolar. Fecha aspas. F. Método de estudo individual ou do histórico de caso. Abre aspas. Neste método, são empregados muitos métodos e técnicas combinadas. Para se estudar o comportamento de um único indivíduo importa, pois, conhecer o maior número possível de fatos sobre o mesmo, a fim de que possam ser compreendidas as principais forças e influências que orientam seu desenvolvimento. O estudo do caso é frequentemente empregado pelo orientador educativo, visando ajudar os alunos problemas a resolverem suas dificuldades. Fecha aspas. G. Métodos uniformes. Abre aspas. Técnicas tais como questionários, entrevistas, escalas graduadas, checklists, etc., são empregados no estudo e pesquisa de problemas da psicologia da aprendizagem, tal como em outros campos da psicologia. Fecha aspas. H. Método hipotético redutivo. Abre aspas. Sua característica distintiva é a tentativa de formalização sistemática do saber, isto é, a formulação de um sistema de leis que permita a dedução e, portanto, uma construção dedutiva ou modelo a ser verificado, experimentalmente. Fecha aspas. Psicologia da aprendizagem C.D. 5. Tipos de aprendizagem. Os tipos básicos de aprendizagem, segundo Braghiroli, são
Aprendizagem por condicionamento simples, aprendizagem por condicionamento operante ou instrumental, aprendizagem por ensaio e erro, aprendizagem por imitação ou observação, aprendizagem por discernimento ou insight, e aprendizagem por raciocínio. Aprendizagem por condicionamento simples, também chamada condicionamento clássico, associação simples, resposta condicionada, ou reflexo condicionado. Esta forma de aprendizagem foi estudada pela primeira vez por Ivan P. Pavlov. Pavlov observou que a boca do animal ficava cheia de saliva não apenas à vista e cheiro do alimento, mas também na presença de outros estímulos associados a ele, como o som de passos fora da sala, na hora da alimentação. Concluiu que o reflexo salivar, provocado normalmente pela presença de alimentos na boca, também podia ser eliciado por outros estímulos. Abre parênteses. Visuais, olfativos ou auditivos. Fecha parênteses. Que precediam ou acompanhavam o alimento. Começou, então, a relacionar o alimento a outros estímulos, originalmente neutros, quanto à capacidade de provocar a salivação, como a luz de uma lâmpada ou o som de uma campainha. Verificou-se que, se o alimento fosse muitas vezes precedido destes estímulos, o cão passaria saliva também na sua presença. A esta reação, Pavlov denominou reflexo condicionado. Aprendizagem por condicionamento operante ou instrumental. Skinner fez, inicialmente, uma distinção entre dois tipos de comportamento. Aquelas respostas eliciadas por um estímulo específico, como RMC, resposta não condicionada, e RC, resposta condicionada do condicionamento simples, e aquelas que são emitidas sem a presença de estímulos conhecidos. Ao primeiro tipo de respostas, Skinner chamou respondente e ao segundo operante. Abre parênteses. Braghiroli, 1995, página 89. Fecha parênteses. O comportamento respondente é automaticamente provocado, eliciado, por estímulos específicos como, por exemplo, a contração pupilar mediante uma luz forte. O comportamento operante, no entanto, não é automático, inevitável e nem determinado por estímulos específicos. Assim, caminhar pela sala, abrir uma porta, cantar uma canção, são comportamentos chamados operante, já que não se pode estipular quais os estímulos que os cansaram. É o comportamento conhecido, por voluntário, que opina sobre o meio, a fim de gerar consequências. Reconhecendo que a grande maioria do comportamento humano é operante, Skinner dedicou-se ao estudo, procurando provar que a emissão de operantes podia ser controlada e procurando determinar quais as variáveis que determinavam a frequência da emissão. Davidoff, 1996. Considera dois processos fundamentais da aprendizagem: o condicionamento respondente e o condicionamento operante. Eis o que diz o citado autor a respeito dos condicionamentos supracitados. Condicionamento respondente. Respondentes são atos desencadeados por eventos que lhes são imediatamente antecedentes. O evento desencadeador é conhecido como estímulo elicitante. Quando alguma coisa fica presa em sua garganta, você engasga. O estampido súbito de uma espingarda produz uma reação de sobressalto. Uma luz brilhante faz a pupila do olho contrair-se. Aprendizagem por ensaio e erro. Edward Lee Thorndike, psicólogo americano, foi quem primeiramente estudou este tipo de aprendizagem. Seus experimentos eram feitos com animais, preferencialmente gatos. Um gato faminto era colocado numa gaiola. Fora da gaiola, à vista do gato, ficava o alimento.
O gato procurava sair da gaiola para obter o alimento, através de vários ensaios ou tentativas. Ocasionalmente, ele tocava na tranca que abria a gaiola e o alimento era alcançado. O experimento era repetido durante alguns dias e o gato ia, aos poucos, eliminando os ensaios infrutíferos para sair da gaiola, coisas que conseguia em cada vez menos tempo, até que nenhum erro mais era cometido, e o gato saía de gaiola com apenas um movimento preciso, o de abrir a tranca. O ensaio e erro, e, portanto, um tipo de aprendizagem que se caracteriza por uma eliminação gradual dos ensaios ou tentativas, que levam ao erro e à manutenção daqueles comportamentos que tiveram o efeito desejado. Aprendizagem por imitação ou observação. Nem toda nossa conduta é proveniente apenas de condicionamento ou ensaio e erro. Na realidade, muitas das nossas aprendizagens, na vida cotidiana, se fazem por observação direta da conduta de outras pessoas. Isto significa, em outras palavras, aprender pelo exemplo. É uma forma mais rápida de aprender do que as anteriores, apesar de não excluí-las. A pessoa, cuja conduta é imitada é, em geral, um dispensador de reforços ao comportamento que se aproxima do seu. Experimentadores provaram que os modelos mais passíveis de ser imitados são os que têm poder de reforçar, como pais, professores, amigo. Não necessariamente, porém, o reforço precisa ser dispensado diretamente ao aprendiz. A aprendizagem observacional foi estudada através de experimentos, principalmente por Bandura e Walters. Aprendizagem por discernimento ou insight. O termo insight é usado para designar uma mudança repentina no desempenho, proveniente da aprendizagem. Popularmente insight corresponde a estalo, e é representado nas histórias em quadrinhos e desenhos animados, por uma lâmpada que se acende subitamente na cabeça de quem aprende. E conceitualmente descrita como súbita alteração do campo perceptual. A pessoa, frente a um problema, parece não fazer grande progresso, inicialmente. De repente, parece ver a essência da questão, e seu desempenho salta de um baixo nível de adequação, para uma solução completa ou quase completa do problema, sem eliminação gradual perceptível de respostas incorretas. A história está repleta de exemplos de grandes conceitos da ciência que nasceram do insight. Entre os mais conhecidos estão o de Arquimedes e o seu Eureka, ao descobrir o princípio do peso específico dos corpos, e o de Newton, ao enunciar o princípio da gravidade, tradicionalmente representada por uma maçã, que cai sobre sua cabeça, quando este estava teorizando sobre o assunto, embaixo de uma macieira. A presença do insight numa situação de aprendizagem não exclui a atuação do condicionamento, do ensaio e erro, ou imitação. Realmente, não é possível estimar quantas aprendizagens anteriores, de nível menos complexos, estavam presentes nas conclusões repentinas dos grandes cientistas. Um dos primeiros estudos experimentais sobre o insight foi realizado por Kohler, usando macacos. Um macaco era posto numa jaula, e fora dela havia uma fruta, que ele não podia alcançar. No chão da jaula, havia duas varas que, encaixadas, permitiriam ao animal alcançar a fruta. O macaco iniciava, tentando usar ou uma, ou outra vara. Depois de várias tentativas, parecia enxergar, repentinamente a solução do problema, encaixava as duas varas e puxava a fruta para dentro da jaula. Aprendizagem por raciocínio. Savreire, Telford, Imbragiroli e outros, 1996, dizem que, abre aspas,
Embora seja verdadeira a afirmação de que o homem não é o único animal que faz uso da razão, ele raciocina muito mais, ele pensa em termos muito mais abstratos, e os resultados de sua ideação são muito mais importantes em sua vida do que na vida dos animais. Fecha aspas. Citam ainda que, abre aspas, o raciocínio é considerado o tipo de aprendizagem mais complexo e abstrato, envolvendo todas as demais formas de aprendizagem e, dependendo delas. O raciocínio é considerado um processo análogo ao ensaio e erro, mas de natureza mental, isto é, ensaiamos e erramos mentalmente, para só depois tentarmos resolver, efetivamente, os nossos problemas. O processo de raciocinar inicia-se a partir de uma motivação, da necessidade de resolução de um problema. Segue-se uma análise, para determinar em que consiste exatamente a dificuldade, e formulam-se hipóteses, sugestões para a solução. As hipóteses são estudadas, verifica-se quais as implicações de cada uma delas. Uma delas parecerá a mais adequada, e então passará a haver a verificação da hipótese, isto é, a aplicação do procedimento escolhido para solucionar o problema. Esta sequência é análoga à do método científico, onde a última etapa corresponderia à experimentação. Parece ser possível um treinamento para desenvolver a habilidade de raciocinar, apesar de que o assunto não foi suficientemente investigado. Algumas conclusões, derivadas de estudos experimentais de Savary e Telford, dão conta que a memorização de informações não se constitui em empecilho, como se pensa popularmente, mas sim um requisito importante para a habilidade de raciocinar. Experiências passadas bem-sucedidas, com o ataque racional a um problema, tornam mais provável o uso do raciocínio em novas situações. A rigidez do pensamento é um fator que dificulta o raciocínio, ao passo que a flexibilidade facilita. Fecha aspas. Psicologia da aprendizagem CD 6. Teorias modernas da aprendizagem. Bock, 1995, cita que as várias teorias que existem a respeito da aprendizagem podem ser genericamente reunidas em duas categorias: as teorias do condicionamento e as teorias cognitivas. Diz ele. Abre aspas. No primeiro grupo, estão as teorias que definem a aprendizagem pelas suas consequências comportamentais, e enfatizam as condições ambientais como forças propulsórias da aprendizagem. No segundo grupo estão as teorias que definem a aprendizagem como um processo de relação do sujeito com o mundo do conhecimento, organização cognitiva. A concepção de Ausubel, apresentada no livro Aprendizagem Significativa, a teoria de David Ausubel, de Moreira e Mazzini, que se enquadra neste grupo, diz que a aprendizagem é um elemento que provém de uma comunicação com o mundo e se acumula, sob a forma de uma riqueza de conteúdo cognitivos. É o processo de organização de informações e integração do material pela estrutura cognitiva. Fecha aspas. Teoria conexionista. A teoria conexionista, segundo Campos, 1996, tem como elemento básico a conexão, com a seguinte conceituação. Abre aspas. A conexão resulta da associação entre as impressões dos sentidos e os empenhos para a ação, isto é, a associação entre a verdadeira situação e a resposta. Para Thorndike, a situação ou estímulo era qualquer estado de coisas ou fatos que influenciavam uma pessoa. E a resposta resumia-se em qualquer condição ou estado de coisas dentro do organismo. A conexão definirá a probabilidade de um dado estímulo provocar uma determinada resposta. Fecha aspas.
A teoria conexionista da aprendizagem apresenta 3 leis a saber: a lei do exercício, lei do efeito, e lei da predisposição ou da prontidão. Lei do exercício. Quanto mais frequentemente é exercitada uma conexão, tanto mais forte se torna. A força de uma conexão diminui quando a mesma não é exercida. Entretanto, para Campos, 1996, há críticas à lei do exercício. 1. Não é verdadeiro afirmar que toda aprendizagem se realiza através do exercício, pois comportamentos de natureza emocional podem ser adquiridos depois de uma única experiência. 2. Certos produtos da aprendizagem, como os motores, as habilidades específicas se fixam apenas através do exercício. 3. A pura prática não é a única responsável pelo fortalecimento das conexões e determina progresso somente quando outros fatores, como intenção, atenção e observação, se acham presentes. 4. Uma simples experiência emocional é suficiente para tornar a impressão duradoura, isto é, a satisfação é fator obrigatório, porque a motivação do exercício é imprescindível. Com relação à lei do efeito, Campos comenta que, abre aspas, resultados agradáveis fortalecem, os resultados desagradáveis enfraquecem a conexão entre situação e resposta. O organismo tende a repetir e aprender as reações agradáveis, e tende a fugir e não aprender e não repetir as reações desagradáveis. Fecha aspas. Como na lei do exercício, Campos tece as seguintes críticas sobre a lei do efeito. 1. Para os behavioristas não é uma lei objetiva, pois recorre à consciência e, portanto, ao subjetivismo do indivíduo. O agradável varia de pessoa para pessoa. Thorndike refuta essa crítica, explicando que estado agradável é aquele em que o indivíduo nada faz para evitar a situação e desagradável é aquele em que nada é feito para manter a situação, procurando se afastá-la. 2. De acordo com os behavioristas, o efeito deve proceder à atividade, para ser a causa do comportamento, pois as coisas passadas não são concebíveis pelo seu efeito retroativo, daí as explicações em termos de condicionamento. Os efeitos só podem ser sentidos, se presentes ou revelados no futuro. Lei da predisposição ou da prontidão. Abre aspas. Quando uma conexão está pronta para agir, agir satisfaz e não agir desagrada. Os neurônios determinam as reações do indivíduo, preparando-o para reagir ou não, tratando-se de uma lei de preparação para a ação. Fecha aspas. Campos. 1996. Página 98. Como crítica à lei da predisposição ou da prontidão, Campos, 1996. Comenta. Abre aspas. Objeta-se que existe uma relação retilínea entre neurônios. Há teorias afirmando que o organismo todo, no seu conjunto biopsicossocial, representa uma unidade, que tem predisposição para uma unidade, para uma forma de aprendizagem e não para outra. Thorndike interpretou esta sua lei como de ajustamento preparatório, e não como uma lei relacionada com a maturação do indivíduo, ou seja, com o desenvolvimento, o que não deixa de ser verdadeiro na aprendizagem. Fecha aspas. Psicologia da aprendizagem C.D. 7. Bibliografia. Barros, C.S.G. Pontos de Psicologia Geral. 5ª edição. São Paulo. Ática. 1988. Book, A.M.B. Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia. 8ª edição. São Paulo. Saraiva. 1995. Braghiroli, E.M. Psicologia Geral. 13ª edição. Petrópolis.
Rio de Janeiro. Vozes. 1995. Campus, DMDS Psicologia da Aprendizagem. 24ª edição. Petrópolis. Rio de Janeiro. Vozes. 1995. Davidoff, L.L. Introdução à Psicologia. São Paulo. Gravio. 1996. Psicologia da Aprendizagem CD 8. Fim da apostila. Psicologia da Aprendizagem. Esta é uma gravação produzida na Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, em 5 de janeiro de 2010, com voz sintetizada, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibido a venda, comercialização e reprodução, locução. Fernanda. Biblioteca Braille do Amazonas. A luz através dos dedos. B. A. M. Produção. Samantha Martins.